Desde menina, Miriam era usada pelo Senhor. Vemos que desde menina, Miriam, cumprindo a ordem da sua mãe, foi lá e foi acompanhar o caminho do cesto até onde o cesto com o irmãozinho dela iria. Viu que a princesa pegou o cesto e estava ali prontamente para dar a dica. Eu sei uma ama que pode cuidar desse menino. Miriam estava lá com Arão e Moisés. Ela estava lá, de pé. Os três líderes, claro que Moisés era o líder maior, mas Arão e Miriam estavam do seu lado, sempre fortemente o ajudando, o auxiliando. Ela cantava e as mulheres a acompanhavam e era aquela coisa maravilhosa. Nós lemos isso na palavra. Ela era uma excelente influenciadora, uma líder maravilhosa para as mulheres de Israel. Em determinado momento da história, o Senhor falou diretamente com Moisés e deu uma ordem a ele, e Moisés colocou-a em prática. Arão e Miriam, conversando entre si, disseram: acaso só há Moisés como profeta em Israel? Por um acaso nós também não somos? Porque Deus não falou conosco. E tendo em vista que Moisés se casou com uma mulher que nem é da descendência, nem é sangue do sangue. A palavra do Senhor diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Mais manso da terra, Moisés jamais iria fazer nada contra Arão e Miriam. Mas a palavra diz que o Senhor ouviu essa conversa de Arão e Miriam. O Senhor ouviu a conversa e na mesma hora disse: os três vão para a tenda do encontro. Quando chegaram à tenda do encontro, o Senhor disse: se existe profeta em Israel, eu falo com eles através de sonhos, através de enigmas. Mas com o meu servo Moisés é diferente. Eu falo com Moisés, face a face. Não se metam com ele. Praticamente isso, Deus estava falando. E quando a presença do Senhor saiu da tenda, Miriam estava leprosa. Moisés clamou na mesma hora pela cura de Miriam. Cura, Senhor. Então Deus disse a Moisés: mantenha Miriam fora da tenda do acampamento por 7 dias. E depois de 7 dias ela poderá voltar. Lemos em Provérbios que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Hoje, mais do que nunca, estamos vivendo em um tempo que a inveja tenta tomar conta dos nossos corações. Miriam era tipo a líder feminina de Israel, vamos dizer assim. Era Moisés, Arão e Miriam. Então, as mulheres com certeza recorriam a Miriam para resolver as suas situações. Mas a líder das mulheres de Israel caiu na tentação de ter inveja do seu líder maior. Ela era um excelente líder, as mulheres a tinham como referência. E Deus usava Miriam de uma forma, Deus usava Moisés de uma forma, Deus usava Arão de uma forma. Nesse texto, nessa história de Miriam, eu encontro 2 lições muito valiosas. Na verdade, existem várias lições, mas eu quero destacar 2. A primeira dessa lição é: a função de liderança exige muito de cada um de nós. Se não tivermos a vida em oração, se não tivermos realmente o Espírito Santo nos direcionando, acabamos caindo na tentação de nos comparar e de invejar. A segunda lição que eu tiro desse texto, dessa história de Miriam, está aqui. E o povo esperou até ela ser trazida de volta para seguir em viagem. A liderança que Miriam exerceu durante todo esse tempo não foi esquecida. Não foi apagada pelo erro, pela falha. Não. O povo esperou a líder se restabelecer, a líder ser curada e só seguiu a viagem depois que ela voltou para o acampamento. Que o Senhor nos ajude a ser como Miriam quando era criança, que cuidou da obra do Senhor mesmo sendo tão pequena.
Senhor, nos ajude a ser como Miriam, que quando viu a bênção do Senhor, convidou as mulheres, na verdade, ela foi cantar e as mulheres a acompanharam. Nós possamos ser mulheres influenciadoras, influenciar outras mulheres para servir ao Senhor e adorá-lo na beleza da sua santidade. Mas que a gente também aprenda com Miriam a não nutrir a inveja no nosso coração. Não nutrir a comparação no nosso coração. Sabendo, tendo em mente que cada um é obra do Senhor. Cada um é usado pelo Senhor da forma que o Senhor determinar. Cada um recebe de Deus a porção segundo a capacidade de cada um. Que a gente possa aprender com Miriam e não fazer como ela. Sim, não fazer. Porque os líderes também nos ensinam a não fazer determinadas ações que eles fazem. Porque são erros. O Senhor entregou talentos. Uns o Senhor entregou 1 talento, outros o Senhor entregou 5 talentos. O que nós iremos fazer com 1 talento que o Senhor nos deu? Vamos granjear e fazer mais talentos com esse 1 talento. E não ficar nos comparando com quem recebeu 5 ou ter medo de fazer o 1 talento fluir. Que o Senhor nos ajude a entender que o mistério na vida de cada um é diferente e que com cada um o Senhor fala de forma específica. Sabe por quê? Porque cada um tem uma intimidade diferente com o céu. Nós também aprendemos com a história de Miriam que mesmo que quando caímos na tentação da inveja, da comparação e estamos doentes, porque os ossos adoecem com a inveja. Às vezes por fora ninguém está vendo, mas por dentro nossos ossos estão se corroendo, estão podres. Mesmo que os nossos ossos adoeçam, mesmo que os nossos ossos estejam cheios de lepra, o Senhor dispensa cura sobre as nossas vidas quando nós nos resguardamos e ficamos na presença dele pedindo graça. Que hoje você possa pedir graça ao Senhor para que ele cure as feridas dos teus ossos causadas pela inveja.